Para a segunda entrevista com os candidatos ao governo do estado. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio na presença dos assessores de cada um dos candidatos. O entrevistado de hoje, aqui nos estúdios, ao vivo, é o candidato a governador pelo Partido Liberal, Nilvan Ferreira. Boa tarde, candidato, seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes, boa tarde à Paraíba, boa tarde aos telespectadores. E muito bom estar aqui hoje para a gente discutir a Paraíba do futuro. São 2 blocos de perguntas diretas, com 10 minutos líquidos para o candidato cada bloco. Claro que a gente vai ter um tempinho a mais por conta das perguntas, e a gente já fez esse desconto. E começará a contar esse tempo agora, depois da primeira pergunta. Candidato, primeira pergunta é básica, que a gente está fazendo a todos que passam por aqui. Por que o senhor decidiu ser candidato a governador este ano? Pelo momento que a Paraíba passa, um estado que experimentou alguns projetos de desenvolvimento, projetos que não funcionaram, projetos que fracassaram. Há um sentimento muito forte nas pessoas, isso é perceptível de uma forma muito prática, de que é chegado o momento do Estado fazer uma virada de página. O Estado precisa agora focar em outros aspectos, e isso passa exatamente por uma gestão que possa, a partir de agora, mudando mentalidade, mudando comportamento, mudando posturas, fazer uma mudança profunda nesses conceitos em relação à segurança, em relação à saúde, em relação à educação, à geração de emprego e renda e, acima de tudo, no novo modelo econômico que esse Estado pode adotar para construir os pilares necessários para projetar o Estado para os próximos 20 anos. É nesse alicerce que está fincado a ideia de disputar o governo, representando um movimento muito forte desse estado de mudança, com a chancela do presidente Jair Bolsonaro, para que a gente possa fazer a Paraíba começar um novo momento a partir de agora. Candidato, vamos começar por uma pergunta que tem a ver com os servidores públicos estaduais. Nós temos hoje na Paraíba cerca de 42 mil servidores efetivos, mas na Previdência, entre aposentados e pensionistas, chegamos quase a 53 mil. O déficit era de 600 milhões de reais, o Estado fez um aporte, e pode fazer isso, de mais de 500 milhões. Ainda ficou um déficit de 37 milhões. Claro que isso tem a ver com a reforma da Previdência que foi aprovada lá atrás no Congresso. O senhor, caso eleito, vai orientar sua bancada, sua base na Câmara, no Congresso Federal, para manter esse projeto de reforma previdenciária, ou o senhor vai fazer com que os seus aliados sigam a ala que defende revogar todas as reformas? Acho que isso precisa de uma discussão muito profunda, nós não podemos deixar de forma tardia que seja feito. Nós já temos, de acordo com o que está estabelecido, nós temos ainda um déficit profundo na questão previdenciária, já foi pior, né? A Previdência inviabilizava a parte do nosso orçamento, o Estado tendo que fazer aporte financeiro para que pudesse pagar quem já se aposentou, e a lógica é essa de quem está trabalhando pagar aqueles que já conseguiram se aposentar. Acho que é um assunto que tem que estar na pauta do dia, tem que estar na ordem do dia. O que eu garanto é que nós vamos fazer uma discussão profunda no sentido de fazer, a natureza principal é fazer com que o Estado seja viabilizado do ponto de vista econômico. E é por isso que eu estou colocando de forma bem prática que nós vamos fazer os enxugamentos necessários nessa máquina. Eu vou reduzir secretarias, eu vou reduzir a estrutura do Estado, para que o Estado possa, resolvendo gargalos essenciais para o seu funcionamento e para a prestação de serviço lá na ponta, ele possa também readquirir a sua capacidade de investimento. É possível reduzir o tamanho da máquina e o Estado continuar com o mesmo padrão de atendimento aos cidadãos, ou até melhorar esse atendimento? Nós temos hoje, Hermes, 25 secretarias da administração direta, mais 43 órgãos da administração indireta. Nós temos quase 70 estruturas que no final têm caráter de secretarias. Órgãos que gastam muito, a grande parte das secretarias hoje. Eu acho que tem secretaria no governo atual que o governador nunca despachou nem com o secretário, né? Enfim, é um monstrengo esse Estado hoje, que foi seus tentáculos elastecidos somente para atender a interesses políticos, a aglutinar correligionários políticos. O que é que eu vou fazer a partir de janeiro? E a lógica é essa, dentro de uma visão liberal de Estado. Reduzir essa máquina, eu não preciso de mais do que 15 secretarias no governo do Estado.
eu vou dar uma realçada na questão dos órgãos da administração indireta, ver qual é o papel que cada um está cumprindo, melhorar onde precisa ser melhorado, enxugar onde precisa ser enxugado, usar a tecnologia para eliminar papel definitivamente dessas questões burocráticas da estrutura do poder público, outras iniciativas que serão tomadas para que a gente possa usar o critério da economicidade na gestão pública, e isso, os estudos já estão feitos, eu tenho até alguns exemplos que a gente podia pincelar, para que o Estado fique mais barato. E é possível reduzir esse Estado sem causar prejuízo na prestação de serviço que o Estado precisa ter. O Estado precisa ser bom em segurança, saúde, educação e infraestrutura. Mais do que isso, o Estado precisa só não atrapalhar, porque aí ele já dá uma grande ajuda, e um exemplo claro disso é a relação do Estado com o setor produtivo. Candidato, a gente tem algumas perguntas de telespectador e, na verdade, 2 perguntas, uma em cada bloco. É assim que funciona o nosso formato, até porque a gente filtra muita coisa que chega pelas redes sociais, porque às vezes são ataques pessoais, individuais, que não contribuem com o debate propriamente dito das ações do candidato. Por isso a gente trouxe uma primeira pergunta que foi nos enviada. Em seu governo terá algum projeto para pessoas que não possuem casa própria? Os números mostram que nós temos hoje um déficit na Paraíba de cerca de 100 mil unidades habitacionais, pouco mais que isso. Esse governo atual, ele fez pouco com recursos próprios na questão da habitabilidade. Nós temos o programa Casa Verde e Amarela, que nunca foi tão fácil governos estaduais fazerem parcerias com o governo federal para bancar o financiamento de casa própria para as pessoas que estão naquela faixa salarial que podem ser contempladas com programas habitacionais. Hoje, todos os programas habitacionais da Paraíba, nenhum é tocado 100% pela SEAP. A SEAP praticamente inexiste nesse aspecto de bancar o financiamento. Hoje, todos os programas sociais na questão da habitação são bancados com recursos do programa Casa Verde e Amarela do governo federal. O que é que eu penso sobre isso? Nós precisamos utilizar os 4 anos da gestão e de forma planejada e vencendo o desafio das etapas de alcançar a diminuição do déficit habitacional. Vamos fazer o seguinte, o governo federal será parceiro importante, o meu presidente, eu tenho certeza que vai ser reeleito, presidente da República, e eu vou ter portas mais abertas, escancaradas, para que a gente possa fazer o maior programa habitacional que a Paraíba já viu, observando a contemplação das pessoas que realmente precisam. Tem uma equipe técnica para acompanhar isso, e a determinação do governador será, na Paraíba, a partir de agora, casa tem que ser para quem precisa, e quem negociar a casa depois que recebe do governo vai perder, e quem comprou também vai perder o imóvel. A casa tem que ter o direcionamento para aquelas pessoas que estão numa situação muito difícil na questão habitacional. Candidato, fala-se muito em políticas públicas de segurança pública, o que o senhor citou aí que é um dos seus pilares, se houver uma gestão futura. Mas o que fazer? Como dar um primeiro choque de realidade nesse setor? A segurança pública, o projeto que visa devolver a sensação de segurança para a sociedade, ele tem que ter uma questão sine qua non, Hermes. Nenhum programa de segurança até agora funcionou na Paraíba nos últimos anos, porque ele começou com um foco diferente. O foco principal será valorizar o homem. Primeira questão da nossa gestão, valorizar o policial. Eu preciso cuidar do homem. O homem que está outorgado, fardado pelo Estado para defender o cidadão na rua, enfrentando a criminalidade. Não funciona estruturar a polícia sem estruturar o semblante do policial, a motivação do policial. A gente precisa resolver a paridade, a gente precisa resolver a integralidade, a lei do subsídio está aí há muito tempo e ninguém cumpre, e eu preciso resolver o problema da Bolsa de Desempenho. Esse governador parece que é Silvio Santos, do Baú da Felicidade, está agora dizendo que vai pagar em 5 anos a Bolsa de Desempenho, incorporar a Bolsa de Desempenho. Nós já temos estudos prontos que indicam que o Estado não quebra se nós pagarmos a Bolsa de Desempenho de forma integral já em 2023, e é isso que vai ser feito. Nós vamos pagar a Bolsa de Desempenho de forma integral em 2023. Não vai ser parcelado em 5 anos, como o atual governador está querendo fazer. Em cima disso, fazer um novo projeto de segurança pública baseado em planejamento, estratégia e também tecnologia e inteligência,
para que eu possa reabrir delegacia, reorganizar os batalhões de polícia, fazer a recuperação do efetivo, que hoje tem um déficit de cerca de 10 mil policiais, vai ter concurso para a polícia a partir do próximo ano, e acima disso também resolver a questão do PCCR e da Polícia Civil, que foi enganado agora pelo atual governador, fez um PCCR onde não teve avanço nenhum na questão da progressão da carreira e também na questão salarial, e esse PCCR que foi feito através de medida provisória, eu vou editar uma nova medida para a Assembleia para corrigir as distorções que foram implementadas pelo governo nessa questão. O que o cidadão quer não é nada demais. O cidadão quer a presença da polícia, o Estado sendo o propulsor da segurança pública, e isso não tem que ser tarefa de ninguém não, viu, Hermes? O embaixador da segurança pública tem que ser o governador, que tem que ir para a rua e dar as coordenadas de como é que o processo de segurança pública tem que ser efetivado no nosso Estado. Candidato, historicamente a corrupção está nas entranhas do serviço público. É claro que acabar com a corrupção nunca se acaba, mas há uma forma de combatê-la de forma sistemática, dura. No seu governo, quais seriam os mecanismos que, se o senhor chegar ao Palácio da Redenção, usaria para cortar na própria carne? Mudar a postura. E essa mudança de postura precisa começar pelo governador. Mudança de comportamento. Ter um governo extremamente transparente, não temer Ministério Público fiscalizando. Eu vou chamar o Ministério Público para dentro das licitações. Eu vou reforçar a Controladoria Geral do Estado, dinamizar, fazer com que os pareceres da Controladoria sobre licitações sejam respeitados, porque hoje a Controladoria dá um parecer contrário a um processo, e esse processo, isso é engavetado e não é seguido à risca. A Controladoria Geral do Estado tem que ter autonomia para dar os seus pareceres, e isso tem que ser respeitado, fazer transmissão de todos os processos licitatórios, ter um sistema compliance que possa diminuir o contato pessoal entre o agente que vai contratar, o Estado, e o agente que está fornecendo um serviço ao Estado, para que não haja relação promíscua nesse interesse entre fornecedor e o Estado. E, acima de tudo, a gente tem a noção de que esse Estado precisa fechar a torneira da corrupção. A tecnologia está aí para nos ajudar. A questão é cultura. Nós precisamos ter um governo desaparelhado. As estruturas de corrupção, desde Ricardo Coutinho, continuam dentro da estrutura do Estado. E isso, a partir de janeiro do próximo ano, nós vamos começar um novo momento, mudando postura, comportamento, e uma Paraíba se livrando a cada dia mais da questão da corrupção, que é um dano perigoso à sociedade. Bom, candidato, a gente